Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, nós te louvamos pela salvação. Bendizemos a Ti, Senhor, pela Tua bondade, meu Senhor, pela Tua graça manifestada em nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos. Obrigado a Deus pelos que estão sempre conosco, nossos ouvintes, nossos ajudadores e intercessores. Guarda, Senhor, a Tua igreja, guarda os nossos irmãos na cidade, guarda os nossos irmãos no sítio, guarda, meu Senhor, os que estão na obra missionária, meu Senhor, nas muitas nações, abençoa e guarda cada vida. Pai querido, Senhor da glória, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Nós estamos, meus amados irmãos, com um tema importantíssimo hoje, servindo alegremente a Igreja. A Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é a organização mais importante que existe na Terra. Claro que eu estou dizendo isso porque eu sou da igreja. O ímpio vê a igreja de Jesus como um problema. O ímpio vê a igreja de Jesus como sendo um entrave, e até certo ponto eles estão certos, porque se não fosse a igreja, o mundo já tinha incendiado. Se não fosse o propósito de Deus com a sua igreja, o mundo já tinha incendiado. Mas Deus tem propósito com sua igreja, Deus tem propósito com Israel, Deus tem propósito com as nações. E por causa do propósito divino, nós estamos aqui. Então, nosso tema é servindo alegremente a igreja. Primeiro, porque nós não somos previamente capacitados para servir a igreja por vontade própria. Nós somos escolhidos, nós somos iluminados, resgatados, nós somos tirados, é o que significa igreja, tirados para fora, a eclesia, tirados para fora, com base no costume oriental de fazer assembleias fora dos contornos da cidade. Então, nosso sentimento é um sentimento de vitória, poder servir a igreja e servir alegremente. O nosso texto é Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 17 a 32. Vamos ler, vamos orar, intercedendo pelos nossos irmãos e aprender juntos. E de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus quanto a gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado, eu, pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, pois não tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora,
Na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos e meio não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Louvado seja Deus. Amado Senhor, lemos a Tua palavra, suplicamos pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos. Também suplicamos a Ti, Senhor, por todos que terão contato com as nossas publicações. Abençoa os meus irmãos, da graça, da vitória, sustenta, ajuda, Senhor, cada um. Dá graça, ó Deus fiel, à Tua igreja. Amado Senhor, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, é maravilhoso para nós aprender a palavra do Senhor e observar o exemplo dos discípulos de Jesus Cristo e a diferença entre os discípulos de Jesus Cristo e o religioso em si. O religioso tem necessidade, absoluta necessidade, de puxar a brasa para a sardinha. Ele tem que exaltar a sua religião. Ele exalta a sua religião, ele exalta a sua liderança, os seus chefes lá, seus astros, suas estrelas da religião. Bispos, papas, padres e pastores e apóstolos, que hoje tem esta mania satânica. O sujeito não presta para ser nada, aí virá apóstolo por conta própria. É algo aberrante, é uma aberração de Satanás. Mas esta geração está muito propensa a receber esses prêmios de Satanás. O prêmio do inferno, que é arrogância. O sujeito que não presta para nada, mas não presta para nada mesmo. Tem deles que não servem para nada mesmo. Não tem vida social, não tem vida conjugal, não tem vida espiritual, mas tem um projeto de grandeza misturado com corrupção. E faz um negócio tão vistoso, tão chamativo, que consegue o que ninguém nunca conseguiu. Mas, meus queridos irmãos, quando a gente se rege pela palavra, a gente vai observar, digamos, vultos mais simples, pessoas mais simples. O apóstolo Paulo, servo do Senhor, trabalhando para a exaltação do nome do Senhor, trabalhando na Ásia, trabalhando no Oriente Médio, ele trabalhou no continente e trabalhou nas ilhas. Ele trabalhou no continente e trabalhou no outro continente. Ele saiu da região do Oriente Médio e foi para a Europa. Ele trabalhou na Europa. Ele trabalhou muito e
aqui ele está na Ásia. Ele está em Mileto, e Mileto era um lugar apropriado para ele fazer, digamos, este congresso de ministros, de obreiros, porque ele tinha muitos homens especiais, importantíssimos na igreja. Ele fazia o trabalho, digamos, iniciava aquele trabalho, dava uma boa uma boa instrução ali, dava uma alavancada no trabalho e deixava ministros locais. Como aconteceu com Timóteo, com Tito, com Epafroditos e muitos outros. Resultado, aqui ele está em Mileto e mandou a Éfeso para chamar os anciãos da igreja. Tanto as pessoas que davam suporte àquela igreja, quanto a outros que estavam em outras igrejas nas cercanias. E quando aqueles obreiros vieram, certamente com grande dificuldade, muitos deles com grandes dificuldades, chegaram junto do apóstolo. Aí houve aquela apresentação formal e ele diz: vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Fazer a diferença. Simplicidade, pureza e muita humildade e serviço permanente. Ele diz no versículo 19, servindo ao Senhor com toda humildade. Toda humildade. E com muitas lágrimas e tentações. Quem é hoje esses grandes, esses líderes importantes aí de mídia, homens poderosos na exposição de si próprio, de suas imagens? Eles estão esculpindo imagens para vender a mídia, as mídias. Quem é deles que vai dizer que estava chorando, que chorou, que se humilhou, que sofreu humilhação, que foi tentado? Mas é o que Paulo diz aqui. Servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas, a gente chora de alegria, mas aqui não era só alegria. Muitas lágrimas e tentações. De que forma? Por causa das ciladas dos judeus. Os judeus reuniam mulheres importantes, reuniam profissionais e faziam uma pressão terrível contra o apóstolo Jesus Cristo, porque eles tinham uma certa vingança contra o apóstolo. O apóstolo tinha sido um grande fariseu e tinha, no conceito deles, traído. Bom, no versículo 20 ele diz: como nada que seja útil, nada que fosse importante eu deixei de fazer. Tudo que era importante para a igreja, tudo que é importante para vocês foi feito por mim. Não deixei de fazer. Nada que seja útil eu deixei de fazer. Nada. Tudo que é útil eu fiz. Tudo que é importante eu fiz. Ensinando publicamente e ensinando particularmente nas casas. Testificando aos judeus e aos gregos que é necessário converter. Isso é evangelização. É importante, é necessário a conversão e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é que ele sofreu mais ainda, porque ele proclamou a fé em nosso Senhor Jesus Cristo
quando a maioria desprezava Jesus, até pelo fato dele ter sido crucificado. Paulo diz: agora eu estou ligado pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém. Por que ele acha que estava ligado pelo Espírito Santo? Era uma espécie de prisão, ele estava indo contrário à sua própria vontade, mas era uma decisão de Deus. E ele dizia: só que de cidade em cidade é revelado que lá me esperam prisões, me esperam tribulações. Eu vou sofrer nesta minha ida. Mas fazer o quê? Tenho que ir. Tenho que ir. Ele diz no versículo 24, mas não tenho a minha vida por preciosa. Não tenho a minha vida eu não tenho importância pessoal, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Isto é absolutamente diferente de tudo que nós presenciamos hoje. Sujeitos que limitam a palavra, bitolam, controlam e não fazem nada, não sai nada, não existe nem conversão pessoal e nem nada proveniente do Espírito de Deus. No versículo 25, Paulo diz para eles, para aqueles homens reunidos, um grupo grande de pessoas: e agora, na verdade, sei que todos vós não verão mais o meu rosto. Essa é a nossa última reunião. É o nosso último contato pessoal. Vocês não vão ver mais o meu rosto. Eu vim me despedir. Mas eu me despeço e também protesto. Estou limpo do sangue de todos. Tudo que era necessário anunciar, anunciei. Tudo que era necessário ensinar, ensinei. Tudo que precisava exortar, exortei. Tudo. Estou limpo do sangue de todos. Não vou ser responsabilizado por ninguém, porque o que era para ser feito eu fiz. Meus amados irmãos, eu acho lindo isso aqui. No versículo 27, ele diz: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. O conselho de Deus envolve o testemunho público, envolve o testemunho particular, envolve a humildade de fato, porque é aquilo que o Senhor Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, quando você observa, no passado tinha os arrogantes, tinha arrogantes. Em Éfeso tinha um arrogante chamado Diótrefes. Este detestava João, o apóstolo. Paulo teve seus adversários: o Alexandre Latueiro, o Emineu, o Fileto, homens perversos que tinham horror a esta proclamação do conselho de Deus. Eram perversos. Aí Paulo, que estava se despedindo, diz: agora, minha última exortação. Olhai por vós mesmos, tenham cuidado de vocês, olha por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. Esta é a grandeza e a razão da diferença. Não eram bispos inventados, não eram apóstolos de mentirinha, não eram pastores fajutos, fraudulentos. Meu ministério, eu criei o meu ministério, eu criei a igreja do Zé das Quantas. Não era isto. Isto é perversidade. Ninguém faz isto hoje, a não ser por duas razões:
A primeira financeira, ambição, desejo de angariar recursos, fazer da igreja um trampolim para a vida. E o outro, rebelião. 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 Ou desonestidade no sentido financeiro, ou rebelião no sentido espiritual. Porque é possível trabalhar para o Senhor sem fundar nada. Eu não preciso me opor a ninguém. Eu vou fazendo a palavra. Se alguém se opõe à palavra, se opõe a mim. Eu não vou me opor a ninguém. Eu vou fazer isso aqui. Cumprindo com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus, dizia Paulo. E vocês, ore por vocês e cuidado com o rebanho que Deus constituiu bispo e entregou esse rebanho na mão de vocês. Para apacentar a igreja de Deus. Igreja cara, que ele comprou com seu próprio sangue. Aqui entra um pouco da divindade, a teologia de Jesus Cristo. A divindade de Jesus Cristo. Deus resgatou, que ele resgatou com o seu próprio sangue. A igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Essa igreja é a igreja de Jesus, esse Deus é Jesus e esse sangue é de Jesus. Portanto, é a igreja. Aqui, meus amados irmãos, é algo grandioso. Aí ele faz essa advertência solene no versículo 29. Eu sei que depois da minha morte, partida aqui, eufemismo, eu sei que depois que eu morrer, vai entrar um monte de lobos, vai entrar um monte de exploradores da igreja. Entrarão no meio de vós lobos cruéis para devorar o rebanho. E que outros nem entrarão, vão surgir aqui mesmo. Dentre vós mesmo, versículo 30. Do meio de vocês se levantarão homens perversos, falando perversidade, atraindo os discípulos a si e fazendo oposição. É terrível, meus irmãos. É terrível. Aqui no versículo 31, o tempo. Lembrai-vos de que durante 3 anos, foram mais de 3 anos um pouco, durante 3 anos não cessei, dia e noite, dia a demoestar, com lágrimas, cada um de vós, o compromisso com Deus e o compromisso com a igreja, o serviço ao povo de Deus, que engrandece a nossa alma. Deus abençoe você. Deus encha você de graça. Deus te dê sabedoria, discernimento para não bater palma para maluco dançar. Para não fazer nenhum gesto de cooperação com perversidade. Siga a palavra de Deus, conselho de Deus, conselho do apóstolo dos gentios. O Espírito Santo estava conduzindo esse apóstolo para a igreja ter saúde espiritual. Vamos orar. Eu peço orações no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo e hoje nós vamos interceder pela irmã Terezinha de Jesus, pela sua família. A família da Terezinha é pequena, mas vamos orar por eles. É a Terezinha, a Rafaela com o esposo Júnior e com seu filhinho José, e a Giovana, a universitária, que está aí numa luta, se preparando para uma colocação melhor. Oremos ao nosso Deus. Bendito Senhor, Pai querido que está nos céus, estamos em Tua presença e Te louvamos pela vida. Agradecemos a Ti, meu Senhor, pelos nossos amados irmãos, ouvintes, pelos nossos irmãos, cooperadores, intercessores. Te louvamos pela igreja. Guarda a tua igreja. Guarda os nossos irmãos na cidade e no campo. Guarda crianças, jovens e adultos, os idosos, os obreiros na tua casa, Senhor.
cada família, toma em tuas santas mãos. Meu Senhor, e agora suplicamos especialmente pela irmã Terezinha, pela Rafaela, o Júnior, o José, pela Giovana. Ó Deus, guarda os meus irmãos, opera em suas vidas, em seus corações. Tenha misericórdia, dá saúde, Senhor. Dá a tua graça, Senhor, manifesta o teu poder. Amado Pai, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.